Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Gente, eu falei uma coisinha no início do vídeo que eu gravei, acho que foi hoje de manhã, né? Falando sobre a questão do algoritmo aí do YouTube, que pelo fato de eu ficar sem publicar vídeo todos os dias, que não colocava o meu vídeo, né? Em visibilidade, o meu canal em visibilidade nenhuma, e que estavam tirando os meus inscritos. De repente, assim como num passe de mágica, entraram 6 inscritos, né? E na verdade a gente recebe uma notificação com o nome das pessoas que se inscreveram e simplesmente entraram esses 6 inscritos sem notificação nenhuma, ou seja, era isso mesmo, né? Não sei por quê. Será que eles querem que eu monetize meu canal? De repente, né? Agora que a gente sabe que essas mídias estão em outras mãos, de repente a gente até monetiza, né? Vou pensar nisso. Vamos lá. Eu vou fazer a leitura de um texto publicado na página da Vilma Capuano no Facebook, um texto de James Tiberon, e que foi um iluminado professor da espiritualidade que desencarnou em agosto de 2020. O título é O Estado de Graça, a interpretação equivocada da queda. Vamos lá. Você se pergunta até quanto vai suportar. Saiba que leva muito tempo para perceber que a felicidade e a infelicidade dependem de você, porque é muito confortável para o ego achar que os outros estão fazendo você infeliz. Palavras do Osho. Quando nada o deixar feliz, você terá dado um salto quântico. E isto significa que criar sua felicidade faz parte da lição. Não existe nenhum êxtase mais supremo do que alcançar a mente divina. É por isto que todos vocês estão aqui. Vocês são do reino da criação, da mestria, e estão muito mais perto da manifestação física disso. Vocês criaram a ascensão e ela está surgindo agora. O momento anunciado, com o qual tanto sonharam, os espera. A impecabilidade coloca-o em estado de graça. A impecabilidade envolve a expansão deliberada do seu ser. Quanto maior a sua consciência, mais você sabe. Quanto mais você sabe, maior a responsabilidade de viver em conformidade. Impecabilidade não significa que você tenha alcançado a iluminação ou aprendido tudo o que precisa aprender, mas que você está no caminho correto para chegar lá. Mas você não será sempre a mesma pessoa. Você há de reconhecer que escolher a experiência na Terra como universidade da dualidade não serve para os covardes. Os testes não são uma sentença que lhe foi imposta porque você caiu do estado de graça, mas sim o paraíso aprendido. Porém, a crença que evoluiu da maioria das religiões transmite uma ideia distorcida de falta de merecimento. Você é pecador e tem que sofrer. Embora o pensamento positivo seja uma frequência importante, sua finalidade é ajudá-lo a enfrentar suas lições de vida e não evitar o processo de aprendizagem em si. Você não pode simplesmente ignorar ou eliminar por um passe de mágica as lições de crescimento que você mesmo planejou para o seu progresso. Haverá momentos em que se sentirá apático e deprimido, causados não só por problemas que você enfrenta, mas até por certos aspectos astronômicos.
Tudo isto deve ser enfrentado e pode ser superado. Então saiba que o nirvana é alcançado através da atitude, não através de rejeição, ignorância ou fuga, mas através da avaliação impecável da projeção da realidade que o envolve. E o próprio destino que você escreveu o ajudará a enfrentar seus desafios e também a manifestar seus desejos, mas não porque você reclamou daquilo que não gosta. Para vivenciar a luz do seu desejo, você deve acender sua paixão, que o libertará da prisão onde ele estava trancado. O melhor caminho é aceitar o desafio da autopurificação, sendo um exemplo vivo da sua própria luz, em vez de protestar contra as trevas que ainda existem no mundo da terceira dimensão. Suas maiores provas e revelações acontecem em momentos em que você se encontra fora da sua zona de conforto, sentindo-se desnorteado, insatisfeito ou até num estado de angustiante desespero, impulsionado pelo desconforto que você é levado a arrombar a jaula confinadora em que se encontra e procurar um modo de vida melhor. Vamos definir a impecabilidade em 2 níveis. Impecabilidade condicional é quando a pessoa não é muito adiantada, mas está trabalhando para atingir a mestria, utilizando o conhecimento na medida da sua capacidade para fazer a coisa certa, mesmo quando há ignorância e concepção equivocada e inocente. Todos passam por esta fase. Se você comete um engano, é um engano honesto, no qual você acredita ser o correto. Impecabilidade de mestria é quando a pessoa é muito adiantada e está vivendo de acordo com o que prega, sem nenhum conflito interno entre o que ele acredita ser o caminho certo e a sua forma de agir. As 2 fases ativam o estado de graça acelerado. A graça é a ajuda do eu divino no resultado das situações, quando a pessoa está tentando fazer o melhor. Você pode pensar nela como um anjo da guarda, o seu eu divino intervindo providencialmente nas situações para ajudá-lo em seu caminho. Palavras da Vilma Capuano, ela fez aí um recorte, trechos traduzidos de Arcanjo Metatron, por James Tiberon, O Aprendizado do Paraíso, a interpretação equivocada da queda, né? E Tiberon, que foi um iluminado professor da espiritualidade que desencarnou em agosto de 2020. Olha, meu Deus, puxa vida, é um texto profundo e ao mesmo tempo talvez fácil de entender, né? Eu acho que pelo menos as técnicas que eu trabalho falam todas as mesmas coisas. Quando você se une à sua alma, ao seu eu superior e segue as orientações deles, você está em impecabilidade, porque você está de acordo com a sua alma e com o seu eu superior. Quando você deixa o ego predominar, consequentemente, quando você ainda está nesse caminho desse aprendizado, muitas vezes a gente erra, muitas vezes a gente deixa sim o ego falar mais alto. E à medida que a gente vai percebendo, né, que puxa, podia ter agido de uma outra maneira, aí a gente faz a correção desse caminho e vai caminhando cada vez mais para essa impecabilidade da mestria. Nós, aí eu vou falar pela numerologia, que temos números de mestria no nosso mapa numerológico, como eu tenho alma 11, número 11 é o número do mestre. As pessoas que têm números mestres no mapa numerológico são pessoas muito mais cobradas, não só pela própria espiritualidade, como
pela autocobrança interna, né? Como eu falo com os pacientes, a sua régua é muito alta e você não consegue alcançar. É assim para nós que temos números mestres, porque outras pessoas com o mesmo erro, com o mesmo equívoco, não vai ter a mesma consequência que nós, que de alguma maneira já temos conhecimento das leis espirituais e que simplesmente escolhemos o caminho errado porque nos deixamos levar pelo ego, mesmo sabendo que aquilo não era o melhor, não é? Quando bate na ferida, vem aquela reação compulsiva que a gente não consegue controlar, entramos no modo reatividade, não é? E isso muitas vezes vai fazer com que a gente tome uma atitude equivocada, com certeza, né? E que depois lá na frente a gente possa até se arrepender. E na medida que você tem essas atitudes baseadas nessa reatividade compulsiva, porque bateu numa ferida, rejeição, abandono, traição, humilhação, injustiça, não é? Ao reconhecer qual é a ferida, puxa, eu tive essa atitude, o que pegou em mim? Pegou a rejeição? Pegou o abandono? Pegou a injustiça? Pegou a traição? Não importa, né? Eu reconheço e vou trabalhar em mim aquela ferida e falar, não deveria ter agido dessa forma. Você vai se tornando cada vez mais consciente desse modo de reatividade e dessas feridas que dão origem a esse modo reativo, né? E dessa maneira, tomando consciência, a gente pode começar a frear essa reatividade. Porque quando vem essa forma compulsiva, é porque bateu lá no inconsciente. E à medida que nós tornamos o inconsciente consciente, que esse é o objetivo do processo terapêutico e do processo do autoconhecimento, a gente vai conseguindo controlar no bom sentido, não é um controle negativo, mas controlar essa reatividade porque estamos conscientes daquilo, não é? E à medida que a gente vai aumentando a nossa expressão da nossa essência divina, daquilo que é baseado na orientação da nossa alma, do nosso eu superior e não mais do nosso ego, nós vamos entrando gradativamente nesse estado de graça. E eu até falo, né? Eu tenho dado o nome de plenitude, de serenidade, que é o momento que eu me encontro. Não que eu não tenha alguns desafios de vez em quando, com certeza sim, mas acredito que tenho conseguido reconhecer quando estou prestes a entrar no modo reativo e dou um passinho para trás, não é? Então tem que me parabenizar por isso também, né? Tenho que eu mesma me validar, não posso esperar a validação de ninguém, porque não virá porque não sabe os meus processos internos. Então eu mesma me parabenizo, como se a minha alma me parabenizasse. Uau, parabéns, conseguiu. Então, ok, tem que celebrar, não é? Então esse é o estado de graça que nós estávamos, né? E que caímos quando houve o pecado, né? Aliás, eu usei a palavra houveram no outro vídeo, não existe houveram, né? É só houve. Depois eu falei, meu Deus, falei uma palavra errada, mas tudo bem, tô me corrigindo aqui. E vamos lá ver alguns trechinhos aqui. Leva muito tempo para perceber que a felicidade e a infelicidade dependem de você, porque é muito confortável para o ego achar que os outros estão fazendo você infeliz. Na verdade, somos nós mesmos que nos fazemos, não é? Quando criamos expectativas irreais, falo isso em todos os vídeos a respeito das pessoas, das situações, e aí
quando a gente se depara com aquilo que é, não aquilo que nós gostaríamos que fosse, a gente se frustra e aí, né, caímos com certeza nas reações compulsivas e também na manifestação do ego, muitas vezes. Mas nós somos completamente responsáveis por tudo aquilo que nos acontece de bom e de ruim. Não é? Quando o caminho abre, porque eu tô numa boa vibração, de repente meu caminho fecha, porque eu tive um mau pensamento, qualquer coisa do tipo, uma reação que não devia, e aí o caminho fecha. Ok, vamos nos conscientizar sobre esse mecanismo que faz abrir e o que faz fechar, não é? Quando nada o deixar feliz, você terá dado um salto quântico. E isto significa que criar sua felicidade faz parte da lição. Né? Quando nada o deixar feliz, como assim, né? Porque, na verdade, você já vai estar num estado de felicidade permanente, é assim que eu interpreto, né? Porque não é nada o deixar feliz, é nem feliz nem triste, você tá nesse estado de graça, né? Dificílimo, desafiador demais a gente chegar nesse estado, tem que ir lá para o fundo do poço. Estava falando isso para um paciente hoje e assim, só que quando você chega no fundo do poço não tem mais para onde ir, ou você fica lá, né, como dizia a Anne Scott no ofurô de cocô, tá quentinho, fui eu que fiz, tudo bem, fico aqui mesmo. Ou você fala, não dá, tenho que sair. E você começa a levantar. E a partir disso, gente, dificilmente você vai cair lá de novo, porque você já sabe o caminho, tanto de você cair, quanto de você levantar. Então, mesmo que venham outras situações desafiadoras que te levem para um segundo fundo do poço, um terceiro fundo do poço, porque podem acontecer, você sabe o caminho de volta, você sabe a força que você tem para sair de lá de dentro. E isso vai trazer para você de novo esse estado de graça e de felicidade, aí sim, né? De comemoração por você ter conseguido usar todas as suas forças para sair de lá de dentro. E é isso que é o que a gente tem que aprender aqui, né? Não existe nenhum êxtase mais supremo do que alcançar a mente divina. Quando nós estamos completamente integrados à nossa espiritualidade, é algo que nos abastece com tamanha força, é tão supremo mesmo, é uma coisa tão divina que não tem como a gente descrever. É o estado de êxtase, né? E a gente viver a plenitude é talvez um filhotinho desse estado de êxtase, porque o êxtase é quando a gente atinge essa conexão, né? E aquilo vibra de uma maneira que é absurdamente, gente, vou usar uma palavra aqui, enlouquecedora, porque é uma energia. Vou usar aqui não, nem vou falar não, melhor não. Melhor não, que eu ia falar uma besteira, mas vamos lá. É enlouquecedor, porque é uma energia magnífica e você tá lá naquele estado de êxtase, e quando você sai desse estado, você traz a plenitude, a serenidade, mas que é uma coisa mais assim do dia a dia, não é aquilo que você alcançou lá, entendem? É mais ou menos isso. Ai, peraí. Vocês são do reino da criação, da mestria, estão muito mais perto da manifestação física disso, com certeza, porque alcançar esse estado, quem já está lá, aquilo já é o normal. Nós que estamos aqui na materialidade, quando a gente consegue subir tanto que a gente alcança esse estado de êxtase, é uma coisa maravilhosa. Vocês criaram a ascensão e ela está surgindo agora. O momento anunciado com o qual tanto sonharam os espera. Estamos aí. A impecabilidade coloca-o em estado de graça. A impecabilidade envolve a expansão
deliberada do seu ser. Quanto maior a sua consciência, mais você sabe. Quanto mais você sabe, maior a responsabilidade de viver em conformidade. Impecabilidade não significa que você tenha alcançado a iluminação ou aprendido tudo o que precisa aprender, mas que você está no caminho correto para chegar lá. Mas você não será sempre a mesma pessoa, né? Então, estamos nos transformando a cada dia, e mesmo as pessoas, né, os trabalhadores da luz que estão aqui nesse momento, sementes estelares, estamos aqui, que aí eu me incluo, para cumprir com os nossos propósitos, mas em função do planeta Terra nunca ter vivenciado esse processo de transição da terceira para a quinta dimensão, nós também estamos tendo que aprender muita coisa, de manifestar aquilo que é da quinta dimensão na terceira, ou ainda subindo para a quarta, né? Ancorando a quarta para depois conseguirmos ir para a quinta dimensão. Expressarmos todas as virtudes que são condizentes com esse estado de consciência que é aquele que a gente quer chegar, não é? Então, mesmo quem de alguma maneira possa ter feito as lições que o próprio planeta oferece, não é? Porque a gente atinge a mestria dessa maneira, a gente vai aprender tudo, adquirimos o grau de mestria e podemos nos oferecer como trabalhadores da luz, fazer parte da hierarquia espiritual, e aí a gente encarna de novo como trabalhador da luz, ancorado aqui no planeta Terra. Então, esse momento de cumprirmos com todos esses propósitos que nós voluntariamente nos oferecemos para realizar, é um momento único na história do planeta, e estamos aqui em um número infinito de seres para que isso possa acontecer, e mais seres chegando de outros orbes que irão encarnar em crianças com poderes paranormais muito maiores, como a gente já tem visto alguns, não é? Eu vejo aí direto no próprio Instagram página de crianças, né, que manifestam esses poderes paranormais de uma forma muito precoce, porque isso já faz parte da sua condição lá no seu mundo de origem. Então, estamos nos habilitando para que possamos entrar nesse estado de graça e permanecermos até que a transição aconteça efetivamente. E isso vai demorar muito tempo. Obviamente, nós, trabalhadores da luz mais velhos, não estaremos mais aqui, né? Provavelmente estaremos ajudando a transição lá do plano espiritual. Então, ok, de qualquer maneira estaremos ainda conectados com essas missões que nós trouxemos, mas encontrar esse estado de impecabilidade, que é fazer com que a nossa alma nos direcione, não é? Fazer com que a gente diminua expressivamente a manifestação do nosso ego, sair da reatividade compulsiva, compulsória, não é? Das feridas. Tudo isso faz parte de alcançarmos esse estado de graça e dessa impecabilidade, que eu adoro esse termo, porque é o termo que representa o verdadeiro significado do que é um pecado e do que é a impecabilidade, que é estar sem pecado, que é sermos conduzidos pela nossa alma, pelo nosso eu superior para sempre a partir dali, não é? Então, eu adoro esse termo impecabilidade. E vamos lá, é isso, alcançar com as nossas forças, com o nosso empenho, né, esse estado de graça e de impecabilidade para podermos cumprir com os nossos propósitos, e quando tivermos que voltar lá para o plano espiritual, falar
Ok, consegui. Eu consegui realizar aquilo que eu me propus para o planeta. Certo? Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.